Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Marcelo, acho que Oi, a sua. Doris. Isso. Bom, Tudo pessoal, bom? hein? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Então tá bom. Já que a gente já conseguiu te colocar no ar, então nós vamos iniciar, tá? Bom, pessoal, para quem não sabe, meu nome é Doris Rabelo, sou professora aqui do Centro de Ciências da Saúde e esse daqui é o ciclo de lives, né? Nós estamos com uma programação intensa de lives nesse mês de maio, porque essa é uma das ações da Comissão de Enfrentamento da Covid-19 do CCS, né? E o tema de hoje, gente, é saúde mental em tempos de pandemia. E o nosso convidado é prata da casa, é o professor Marcelo Fonseca Gomes de Souza, que é professor aqui da UFRB. Marcelo, antes de eu te apresentar, enquanto o pessoal entra, porque eu estou vendo que tem muita gente entrando ainda, eu vou só dar um recado aqui importante, que é o seguinte: o grupo de extensão Reinventar, Psicologia e Práticas Inclusivas, coordenada pela professora Jo Alves, convida todo mundo a acompanhar o seu perfil no Instagram, que é @reinventar.ufrb. Eles estão postando várias atividades, gente, sugestões de materiais sobre a pandemia e pessoas com deficiência e outras necessidades educativas especiais. Então, eu convido todo mundo a acompanhar lá, reinventar.frb. Bom, Marcelo, considerando nosso tempo limitado, né? A gente tem só 59 minutos de live. Então, gente, eu vou apresentar para vocês o professor Marcelo. Ele é doutor em psicologia pelo FMG, mineiro como eu. Ele fez também esse doutorado com um período de estudos aprofundados na França e ele trabalha desde 2011 com clínica psicanalítica de adultos. Seus estudos e pesquisas estão concentrados nas interfaces da clínica psicanalítica com a epistemologia, a política e os fenômenos da cultura. Então, ele vai falar para a gente hoje sobre saúde mental em tempo de pandemia. Quem tiver perguntas, pode fazer as perguntas aí que eu vou acompanhando enquanto o Marcelo vai falando. Então, Marcelo, boa noite, obrigada por você ter se disposto, né, a falar sobre esse tema para a gente aqui hoje. E agora é com você. Estamos te ouvindo. Boa noite, Doris. Boa noite a todos que se conectaram aí. Sexta-feira é dia de live musical, né? Mas a Horário gente... nobre, né? Exatamente. Que também, de certa forma, tem a ver com a manutenção de um pouco de sanidade, saúde mental nesse tempo que tem sido tão difícil. Obrigado pela oportunidade, tem sido uma iniciativa excelente do CCS, da UFRB. As lives ficam sempre disponíveis durante um tempo para quem as perdeu ou só assistiu um pedaço porque não pôde estar presente, pegar, assistir, né, quando se conectar aí para ver essas ações que são tão importantes para a nossa comunidade, seja para a comunidade acadêmica, como também para a comunidade do Recôncavo, da Bahia. E, felizmente, isso permite que a gente expanda os nossos horizontes, né? E a gente tem colegas aí de Minas, Belo Horizonte, Divinópolis, participando conosco. Tá todo mundo... Está escutando bem, Doris? Sim, muito bem, muito bem. Você não precisa nem Então, ficar tão perto porque dá um certo eco, mas que assim tá tranquilo. maravilha. Bom, então, como o tempo é curto, né, nós temos apenas 35, no máximo 40 minutos para fazer essa exposição, eu organizei ela de forma sintética. É uma exposição bastante panorâmica, infelizmente eu não vou poder entrar nos meandros das coisas que são pertinentes a esse tempo, mas eu acho que a gente reserva um tempinho para o debate, que a partir das perguntas a gente pode dar uma densidade, uma substância um pouco maior, de acordo com aquilo que a audiência pedir. Eu separei a exposição em 3 pontos diferentes. Eu vou apresentá-los nessa introdução e, na sequência, eu vou falar de um por um, com um pouco mais de cuidado. Tá
bom? O primeiro tempo, né, o primeiro ponto, é uma espécie de diagnóstico de época. Vou fazer uma espécie de diagnóstico epocal. Falar brevemente, a partir, é claro, da psicanálise, utilizando das ferramentas freudianas, do mal-estar desta época. Essa época do Covid-19, que tem exigido de todos um remanejamento da existência, diria mais, um remanejamento inesperado da existência. O segundo ponto, um pouquinho mais longo, vai ser apresentar uma pequena consideração, breve também, sintética, sobre as possíveis respostas que a gente pode dar à pandemia. As respostas que a gente pode dar significa também as respostas que a gente tem dado. Eu repertoriei aqui algumas que talvez seja importante trazê-las à baila para a discussão. E, por fim, o último ponto está mais casado ao objetivo, ao título, né, dessa live, que é propriamente falar um pouco sobre os possíveis impactos do isolamento social, da pandemia, sobre nossa saúde mental. Queria alertar que é sempre um recorte muito específico. Eu tenho visto que vocês têm feito lives falando sobre públicos, sobre o impacto da pandemia em públicos específicos. Como a ideia aqui é dar uma visão panorâmica, a gente corre sempre o risco de deixar uma parcela grande da população de fora, mas não tem problema nenhum, porque tem sido contemplado, basta o pessoal entrar e dar uma conferida em lives anteriores e também em lives futuras. Exatamente. Então, vamos passar para a primeira parte, que seria esse diagnóstico de época. Eu gosto bastante de utilizar como referência um texto do Freud, conhecido da maior parte do público, que é o Mal-Estar na Civilização. Esse é um texto bastante precioso, porque Freud o escreveu num momento de atravessamento de uma crise e de anúncio de uma nova crise. Né? O texto ele é escrito um pouco depois do impacto da Primeira Guerra e um pouco antes da emergência da Segunda, quando os Estados nacionais se consolidavam, quando o Partido Nazista chegava ao poder, né? Quando o fascismo era uma realidade na Europa. Então, é um texto que soa um pouco pessimista, mas é um texto que está atravessado pelo mal-estar de uma época. É um texto bastante... Freud tem ali um ideal conceitual universalista. Ele não vai falar especificamente do mal-estar da civilização, ou seja, ele não vai falar do mal-estar em certos contextos históricos, em certos cenários geográficos específicos. Ele vai falar que há inexoravelmente na civilização um mal-estar que ele é inextirpável. Ou seja, a própria vida civilizada carrega um mal-estar que faz parte da cultura. Ou seja, entrar na cultura, estarmos banhados pela linguagem, significa também um sentimento de mal-estar emergente. Tem como efeito um sentimento de mal-estar inextrincável. O Freud usa uma metáfora bastante conhecida que ele extrai de Schopenhauer. Ele vai propor uma comparação dos indivíduos na civilização a uma cultura de porcos-espinhos num dia frio. Sei, por exemplo, que quem está em Belo Horizonte está sentindo um pouco de frio, parece que a temperatura baixou lá, e aqui em Salvador está chuvoso, embora eu não sinta frio, a temperatura caiu um pouquinho. E o que é uma colônia de porcos-espinhos num dia muito frio? Ora, os indivíduos precisam se aquecer. E para se aquecer, eles precisam se aconchegar nos corpos uns dos outros. Então, eles, aos poucos, vão se aproximando. E à medida que eles se aproximam, um pouco da sensação de frio se dissipa. É evidente que o frio não cessa, ele permanece. Mas aconchegar-se no corpo do outro, trocar calor com o outro, significa um pouco
uma amenização dessa sensação desconfortável. Contudo, à medida que eles se aproximam, se avizinham e se aconchegam, os espinhos começam a acossar a pele. E se você se aproxima muito, você se espeta. E se você se aproxima com ainda mais volúpia, você é capaz de furar a pele do outro, causando-lhe dor. Então, numa cultura assim, quando eles maximamente se aproximam e quando a sensação de frio diminui e eles poderiam se sentir mais confortáveis, eles precisam fazer um movimento pendular, ou seja, eles precisam, pelo desconforto que a presença do outro traz, se afastar. Então, eles se afastam. Para Freud, essa metáfora ela é a sinonímia daquilo que acontece na cultura, daquilo que acontece com o homem quando cria, quando participa de uma civilização. Ora, é inextrincável da civilização o mal-estar da vida em cultura. De duas, uma. Ou você dissipa o frio, ou você o sente. Se você o dissipa, há sempre a perturbação do vizinho. Há sempre o mal-estar provocado pelo outro. Né? Bom, Freud apresenta essa metáfora, uma metáfora da vida em cultura, para falar que o mal-estar que nos atinge, ele não nos atinge igualmente. E, na verdade, ele também tem modos muito diferentes de nos acossar. Ele basicamente diferencia 3 grandes modos de mal-estar vivenciados pelo homem na cultura. Os 2 últimos talvez sejam mais culturais. O primeiro tem a ver com sua relação com a natureza, que também acossa outros seres viventes não pensantes. A primeira fonte inesgotável do mal-estar para Freud é aquilo que ele nomeia como caráter indomesticável da natureza. Ou seja, a natureza ela sempre se apresenta com alguns eventos violentos, com alguns cataclismas, algumas catástrofes, não é? Algumas são provocadas pela própria ação do homem, outras fazem parte apenas dos próprios fenômenos que compõem essa ordem, que, embora a gente conheça mais, permanecem nos perturbando. Então, por exemplo, a gente faz nossa habitação no sopé de uma montanha e, de repente, a montanha é um vulcão e entra em erupção. Às vezes, a gente está à beira-mar, perto da água a gente tem mais abundância de víveres, e, de repente, nós temos uma tsunami. Ou nós temos também uma ressaca muito forte para a gente não ficar numa tragédia tão intensa. Às vezes, chove muito e tudo aquilo que a gente plantou não pode ser colhido. Às vezes, há uma aridez tamanha, né? E a gente não pode também colher, o que significa fome. Então, a natureza tem sempre esse caráter violento, né? Vis, em latim, significa uma força excessiva que nos surpreende. E, normalmente, nos mostra a nossa pequenez. A segunda grande fonte de mal-estar para Freud, da vida em cultura, e essa é terrível, é a passagem do tempo. Mas veja, a passagem do tempo faz que nós nos deparemos com nossa perecibilidade, com a nossa própria finitude, com a morte. Mas morrer não é um problema. Provavelmente para nenhuma outra espécie, exceto para a humana. Morrer é um problema para aquele que tem consciência de sua própria finitude. Quando o homem é capaz de pensar sobre a vida e, por conseguinte, sobre a morte, ele passa a ser atravessado pela angústia da finitude. Né? Então, eu acho que a gente pode gastar uma vida negando a nossa experiência de perecibilidade. A gente hoje busca na ciência uma série de recursos que diminuem o tempo da nossa
da pauperização né, do nosso corpo, mas não tem jeito. A gente tem que lidar com a morte como o horizonte certo da nossa existência. A terceira grande fonte do mal-estar, e para Freud essa é a mais importante, é a relação com o outro. O outro aqui pode ser concebido de duas formas. Ao menos se a gente, por exemplo, utilizar a gramática lacaniana. Pode ser entendido primeiro como semelhante, aquele que é igual a mim, não é? Mas também pode ser pensado como um grande outro, ou seja, uma matriz sociossimbólica que organiza os nossos modos de existência, que confere balizas, leis, regulações, normas para a vida social. Não é? Por que o contato com o outro é sempre o problema? Bom, eu não preciso me delongar muito para saber que o semelhante, embora nos dê conforto, é também o anúncio de uma tragédia. Não é? Lá onde a gente espera conforto, a gente tem desamparo. Lá onde a gente às vezes espera carinho, a gente tem uma resposta agressiva. Sem falar que a mediação linguística é sempre insuficiente, porque na comunicação com o outro resta sempre o mal-estar. E com o outro da cultura, essa matriz sociossimbólica, também não é possível a gente se ausentar da parcela de mal-estar. Por quê? Porque a lei que me protege, a lei que me dá conforto, a norma que regula as condutas, conferindo segurança entre os indivíduos, me faz uma exigência elementar. A saber, eu preciso abrir mão das minhas pulsões e dos meus desejos para que a vida em cultura seja possível. Então, o princípio máximo da cultura é: você não pode fazer o que desejar. Isso é muito fácil de observar nos primeiros movimentos da educação. As mães e os pais, quando educam seus filhos, dizem não isso, não aquilo outro. E é impossível educar para a civilização sem dizer não, sem colocar certas balizas, certos obstáculos, certas fronteiras para que entre aquilo que se quer e aquilo que se pode. Né? Então, para viver em cultura, inevitavelmente eu tenho que abrir mão de uma parcela grande dos meus próprios desejos. Bom, eu gosto, embora Freud pense essa estrutura universal do mal-estar, de situá-lo localmente. Então, a partir disso, a gente pode, a partir desses elementos que Freud considera como universais, a gente pode avaliar o nosso contexto histórico atual, esse contexto pandêmico. Não é? Vejam, quando nós imaginávamos, e a gente sempre imagina, ao abrigo confortável do saber e da verdade científica, porque é isso que a ciência objetiva, conhecer o mundo, domesticar o mundo, para poder melhor governá-lo, para poder melhor transformá-lo, de tal forma que ele sirva às nossas necessidades, não é? Quando a gente imaginava sobre o abrigo desse poder seguro da ciência, eis que, de repente, aparece um vírus. Um vírus pequeno, diminuto, é até fofinho, né? Ele é bonitinho, colorido, é uma esfera colorida, é até divertido vê-lo, mas não é divertido ver os seus efeitos. Um vírus, de repente, nos coloca em nosso lugar, porque mostra que nosso narcisismo muitas vezes é ineficiente para lidar com as respostas da natureza às nossas intervenções sobre elas. Não é? Então, veja, eu acho que Freud tem absoluta razão. Embora quando falava do caráter indomesticável da natureza, ele não pensava nesses pequenos micro-organismos que podem gerar efeitos tão nefastos. Não é? Então está aí em questão, sobretudo, um pequeno ser, que na verdade sequer é um ser vivo, né? Um vírus é uma forma de existência que transita entre ser e não ser, entre vida e não vida, que de repente abala a nossa onipotência. Segundo ponto,
O vírus nos faz deparar com a nossa finitude. Mais ainda, esse vírus, com a forma que ele tem assumido, e aí a gente precisa refletir um pouco sobre o modo como ele alcançou o nosso país, num tempo em que nosso país tem um desgoverno, não é? Quando o nosso país está abandonado, é um navio sem rumo, uma nau sem rumo, não é? Tem uma consequência terrível. Vocês devem saber que um dos primeiros processos da vida civilizada tem a ver com os rituais fúnebres, com a forma como os homens enterram os seus semelhantes. Isso, os primeiros achados arqueológicos da nossa cultura mostram exatamente isso, como a morte é contornada por uma série de rituais, exatamente porque ele é um ponto de real da nossa existência que permanece como um ponto obscuro. Então, os rituais simbólicos eles são necessários exatamente para permitir que a gente lide com o horror daquilo que é insondável, encontrando limites, não é? Dando pequenas contenções. Quando morre-se em massa, e as mortes no Brasil são em massa, a gente já começa a perceber, a gente já tem visto isso nos noticiários, o quanto que esse elemento fundamental da cultura, os rituais fúnebres, são impossibilitados. É como se nós voltássemos para um ponto aquém do vínculo civilizatório. Isso é terrível para quem perde um ente querido. Porque se o ritual ele é necessário para o processo de luto, a ausência do ritual deixa a ferida ainda maior. Então, a gente percebe que o mal-estar se exacerba. E, por fim, o terceiro ponto, não é? Essa relação com o outro. Se a gente for pensar que no nosso mundo, esse outro assume uma forma discursiva prevalente, que é o capitalismo ultraliberal, esse outro que poderia ser a garantia de um amparo, a oferta de um abrigo seguro, é aquele que, paradoxalmente, mostra a sua face mais cruel, perversa e virulenta, exacerbando a nossa sensação de desamparo e de abandono. Uma lei, ela só existe, a princípio, para amparar. A gente se dispõe a abrir mão das pulsões e dos desejos com esse desejo de amparo e de reconhecimento do outro. De repente, quando a gente precisa do outro, o outro nos violenta ainda mais do que o vírus. O vírus não tem intenção. É uma forma entre vida e não vida. O outro, que deveria oferecer, portanto, essa segurança, é aquele que agora exacerba, exagera o nosso desamparo. Veja, o que nós temos hoje no Brasil é uma forma de capitalismo ultraliberal que escancara as nossas heranças coloniais que marcaram os processos tão desiguais de constituição da nossa territorialidade e da nossa cultura. Então, quando você vai a um supermercado esperando encontrar o álcool gel para poder fazer a asepsia, o que você encontra ou é um balcão vazio, porque o colega comprou 15 frascos, ou então é um preço absurdo que te impossibilita de comprar e de fazer a devida asepsia. Isso, claro, considerando uma classe média que pode comprar esses bens. Quando você espera que o outro te abrace, o que você encontra é um outro que te abandona à própria sorte. Afinal de contas, numa cultura ultraliberal, numa cultura em que o vínculo se dá por meio do elogio, da elegia à meritocracia, você deve encontrar sozinho as saídas para se preservar.
Ok? Então, essa era basicamente a cartografia da época que eu gostaria de fazer. Eu vou apressar um pouco e vou passar para as respostas que a gente pode observar nesse tempo de emergência da pandemia. São muito variadas, mas eu também separei 3 delas. Eu gostaria de avaliar um pouquinho aqui com vocês. Deixa eu tomar um pouco d'água. A primeira dessas respostas é o negacionismo. É negar. Negar que haja pandemia. Bom, há muita gente que fica muito assustado com os processos de negação. A gente que trabalha com psicanálise sabe que a negação faz parte da relação de um sujeito com a realidade. Nós que trabalhamos com diagnósticos estruturais, sabemos que neurose, psicose e perversão são formas específicas de negação. Formas específicas de negação da lei edipiana e formas específicas de manifestação, de uma manifestação um pouco torta, um pouco tortuosa do desejo. Sintoma, em psicanálise, nada mais é do que uma formação de compromisso entre aquilo que é negado e a expressão do que, entre aquilo que nega e a expressão daquilo que foi negado. Então, negar, naturalmente, assim funciona a gramática do neurótico. Quando o neurótico encontra uma interposição, um obstáculo da realidade ao seu desejo, a tendência é que ele negue a realidade e retorne para a própria fantasia. Não é? Às vezes ele encontra um bom aconchego na fantasia. Às vezes a fantasia já não funciona. E quando não funciona, normalmente faz um sintoma. Então, negar faz parte. Agora, o problema é a coletivização do negacionismo. Quando a gente coletiviza o negacionismo a partir da identificação a um líder autoritário, o que a gente tem é praticamente a criação de uma seita. E uma seita, ela de certo modo, implica uma expansão do mal-estar, porque agora que nós precisávamos seguir as autoridades da ciência para a gente poder diminuir a curva de contágio e morte, a gente, de certa forma, acreditando na voz do líder, é capaz de segui-lo piamente. A sua voz, a sua palavra, tem sobre o sujeito um certo efeito hipnótico. E isso nos coloca em franco perigo. Não só o perigo do contágio e das mortes, que já vem acontecendo e que continuarão acontecendo, quanto da própria secundarização da pandemia. Vocês devem ter percebido que nos últimos dias, no noticiário, a pauta política tem sido mais relevante do que a pauta da saúde. Então, uma coletivização da negação em forma de seita tende a gerar exatamente uma secundarização do combate àquilo que é mais urgente combater. A consequência disso, eu repito, é a explosão da catástrofe. A segunda ideia, não é, que a gente também precisa, que também é uma resposta à emergência do mal-estar, desse mal-estar gerado pela pandemia, é aquela frase, aquela vulgata: a pandemia nos igualou, estamos todos no mesmo barco. Esses dias eu li um texto muito bonito, bem escrito, dizendo que as máscaras nos igualam, porque quando elas estão sobre o rosto, sobre a face, as pessoas, a gente não sabe mais quem é feio, quem é bonito, quem é branco, quem é pobre. A gente só olha nos olhos das pessoas, né? A gente só olha nos olhos da pessoa. Esse é um outro tipo de negação. E é um tipo de negação que caminha de par com o processo histórico de constituição da sociabilidade no Brasil. Não é? Não.
Não somos todos iguais e não estamos todos no mesmo barco. Uhum. Na verdade, é exatamente o contrário disso. Essa pandemia expõe como nunca nossos processos coloniais, nossas diferenças econômicas e nossas diferenças sociais. A professora Giane, há bem pouco tempo, falava um pouco sobre isso, quando refletia sobre o uso da máscara por homens negros. Homens negros nas periferias da cidade têm que tomar cuidado, mesmo na epidemia, com as máscaras que usam, porque podem ser surpreendidos por uma batida policial e, claro, com uma bala, coloca entre aspas, perdida. Esse processo que a gente tem vivido, vocês devem estar atentos para isso, extrapolam, extravasam, extremizam a nossa desigualdade. Não é? Se há um tempo atrás vivíamos um estado que começava a se desenhar como estado de bem-estar social, nós tivemos nesses últimos anos um desmonte desse estado, em nome de uma pauta ultraliberal. Nós temos agora uma pandemia numa época em que o SUS encontra-se no seu pior tempo. Baixo financiamento, diminuição do número de leitos, e a gente sabe que os leitos de UTI no Brasil também são desproporcionalmente distribuídos. A maior parte deles, eu não sei exatamente a cifra, alguma coisa em torno de 60%, está no setor privado. 40% no setor público, onde está a maior parcela da população. Veja, nós temos pessoas que não conseguem ter a R$ 600 porque não há facilitação das vias para receberem esse provento, que é uma condição. R$ 600 é uma migalha, que garante ao menos que uma parte das famílias brasileiras se alimentem. Com muita dificuldade, porque não é só se alimentar, é pagar o aluguel, é pagar a água, é pagar a luz nos estados que não suspenderam essas tarifas. Uhum. Então, o que nós temos não é uma equalização das diferenças. O que nós temos é a gente tem alguma coisa muito disruptiva em relação a extremar nossas diferenças econômicas e sociais. Nossas diferenças, inclusive, de cor, de gênero e de orientação sexual. O terceiro ponto, e esse é, felizmente, um pouco positivo, é a abertura para a ciência, como uma resposta à pandemia. O que é uma abertura para a ciência? Às vezes, nós temos a sensação equivocada de que a ciência ela é uma máquina de produzir verdades irretocáveis. O lugar da verdade que não se revisita é o lugar das expressões religiosas. Deus é uno, Deus é a verdade, o caminho, a vida. A ciência é um saber que toca o real e ela se faz por uma aproximação sucessiva da verdade, implicando sempre provas de refutação. A ciência, a verdade da ciência, ela é parcial porque ela é refutável e replicável. Então, vejam, não esperem da ciência milagre. A ciência caminha tentando, a partir de um método bem sistemático, conduzir uma pesquisa adequada de busca à verdade. E ela patina. A gente vê patinando. Patina porque é tudo muito novo, patina porque as mortes proliferam e exigem respostas rápidas, patina porque o vírus, e vírus tem essa estrutura, é um elemento mutável, patina por tudo isso. Agora, embora patine, embora se equivoque, é hoje o saber que nos dá o melhor abrigo em relação a este mal-estar. Portanto, aqueles que ainda negam, resta
a minha sugestão. Confiem na voz incerta da ciência. É incerta, tem com a verdade uma relação de parcialidade, mas é aquela que, para o instante, deve ser escutada. Ok? Por fim, eu vou para o último ponto, que é falar um pouquinho sobre a saúde mental em tempos de isolamento. Para preservar um tempo da gente ter uma conversa, uns 20 minutos pelo menos, eu vou passar aqui muito rápido, muito sinteticamente, em 4 diferentes pontos que eu acho importantes e relevantes. Não é? Porque, primeiro, nem todo mundo está isolado, né? O isolamento tem caído no Brasil, as taxas de isolamento têm caído bastante. Mas e tem caído por vários motivos. Um deles é por causa do governo federal, né, que dá notícias bastante, que tem uma posição bastante dúbia. Mas tem um que é bem, tem um lance que é muito importante, né, em relação à não adesão ao isolamento da população, é que, bom, a população que não tem o que comer, população que vive de trabalho informal, uma população com um índice de desemprego alto, uma população que não tem acesso célere ao benefício do governo, essa população precisa estar na rua. Afinal de contas, a fome é certa, o contágio e a morte é apenas duvidoso, é apenas provável. Né? Então, muitas vezes, essa taxa de isolamento tem a ver com aquele processo de desigualdade baixa, tem a ver com esse processo de desigualdade do nosso país. Bom, mas quem está em isolamento, né, para essa parcela da população, a gente tem algumas consequências para pensar, que eu acho que elas são bem pertinentes. Primeiro deles, eu coloquei 4, vou tentar ser bem rápido. Primeiro é o acesso à informação, o segundo é o convívio familiar, o terceiro é a cultura da produtividade e o quarto é a solidão. O que a gente pode falar do isolamento e do acesso à informação? Informação nunca é ruim, né? Eu acho que a gente precisa mesmo se informar, se expor às fontes, cotejar fontes. E para quem tem acesso a uma internet de qualidade, é claro que a gente tem informações que nos bombardeiam, né? Para aqueles que têm a paciência, o trabalho meticuloso de fazer esse cotejamento das fontes, de sopesá-las, de pensar sobre elas para extrair a sua própria opinião, tanto melhor. Exponham-se. Agora, para a gente que é psicanalista, a gente sabe que toda exposição corre o risco de virar excesso. E todo excesso pode derivar numa espécie de forma de gozo. E o gozo em psicanálise implica um certo flerte com a pulsão de morte. Veja, às vezes, quando as sereias cantam, o canto parece bonito. A gente sabe qual é a consequência de se precipitar no mar. Porque, embora as vozes sejam, as sereias nos devoram. Assim é também com o processo da informação. As vozes da informação que nos chamam e são altissonantes, elas seduzem. O problema é que é uma informação que flerta com a morte. E a gente bem sabe que a gente pode ser consumido por esse precipício. Tem muita gente aumentando a sensação de desamparo, aumentando a sensação de sofrimento, porque não conseguem desligar a TV, o monitor, e ficam ali seduzidos, e ficam repetindo esse interrupto de consumir informações, informações de catástrofe, né? De uma catástrofe. Então, cuidem-se, informem-se, mas cuidem-se. Às vezes, é preciso desligar o monitor, diminuir o tempo de acesso à TV, às vezes é preciso desligar. Vocês podem fazer isso de formas diversas, ligando uma música, indo para a cozinha, não é? Cuidando dos filhos, que eu sei que às vezes vai ser logo depois, eu vou comentar brevemente sobre isso,
Mas há uma série de artifícios possíveis para evitar ser consumido pelas informações catastróficas e entrar num ciclo repetitivo e gozoso que nos faz flertar com a morte e, claro, ser consumidos por pensamentos que eles têm razão de ser, é verdade, ser consumidos por pensamentos danosos. O segundo é o isolamento e o convívio familiar, né? É muito interessante porque há bem pouco tempo atrás, uma boa parte das pessoas dizia que pelo trabalho, né, que nos toma a todos e nos toma muito, a nossa vida, assim, há uma centralidade do trabalho na vida contemporânea, a gente gravita, né, a nossa existência gravita em torno dele, há um elemento muito importante que a gente secundarizava, a gente dizia, se eu tivesse mais tempo, eu ia dedicar-me aos filhos, né? De repente, você às vezes permanece com os trabalhos remotos e às vezes trabalhando até mais e agora está em casa exacerbado, com convívio familiar exacerbado, né? Às vezes até porque normalmente não tem o tempo de deslocamento, tem até um pouco mais de tempo para lidar com os filhos, não é? Com os filhos, com o marido, com a mulher, né? Para quem está aí no nuclear, mas também tem as novas formações familiares, né? Que não são novas assim. De repente você está com seu cônjuge, com sua cônjuge, convivendo, não é? Há bem pouco tempo atrás, né? Isso foi a bandeira da nossa eleição, a família, né? A exaltação da relação familiar e de repente, como embora tradicional ou não, né, o tempo de convivência familiar extrapola algumas questões que normalmente estão latentes na convivência. Quando há a presença física dos corpos no ambiente tornam questões, não é? Então, naturalmente, a emergência, lá onde se esperava um ideal de amor, do ódio, das ambivalências, das relações agressivas, não é? Que elas podem consumir bastante e gerar muita dor e sofrimento. Elas estão circulando na cultura, esse ideal da vida familiar circula entre nós, e de repente, quando você tem a possibilidade de um convívio próximo, eis então que os problemas tendem naturalmente a surgir com a mesma, né, com a mesma força da expressão dessa proximidade. Qual que é a sugestão? Não tem sugestão. A não ser de permitir-se odiar. Odiar, desejar agredir, não é um problema. Faz parte das nossas ambiguidades. Nós temos monstros internos que, às vezes, a gente sufoca. Às vezes, quando circunstâncias oportunas aparecem, eles nos devoram internamente. Não tente medir o seu ideal contra o seu monstro. Tenda a assumi-lo. Os monstros internos fazem parte do nosso próprio processo de conhecimento e, claro, da ressignificação das nossas próprias relações. Elas podem ser revisitadas e mantidas, ou elas podem ser revisitadas e aquilo que estava próximo a terminar pode chegar a um fim menos danoso e traumático se você permitir que seus monstros que de vez em quando te visitam não se meçam contra o seu ideal. O terceiro ponto é o isolamento e a cultura da produtividade, né? Essa é terrível porque também faz todo mundo sofrer, principalmente numa época em que a gente se hiperexpõe às redes. Uma coisa é verdadeira, né, gente? As redes sociais, embora a gente saiba disso de antemão, mentem. Acreditem na mentira das redes. Aqueles que fazem postagens, que fazem isso, que fazem aquilo, eventualmente tem até gente muito produtiva, não é? Mas acredito que a maior parte de nós tem sofrido e é importante que sofra. Por que é importante que sofra?
eu acho que não está saudável quem atravessa esse tempo sem sofrimento. Veja, a gente estava com uma expectativa a respeito do nosso destino, a gente organizava o nosso cotidiano. De repente, esse grande outro é rompido e a gente não sabe o que nos espera, não é? De repente, perdemos o trabalho, de repente perdemos os lugares de frequentação. A gente no Brasil tem muito essa coisa da cultura do encontro, do toque. A gente perdeu essa possibilidade. Então, é muita ruptura inesperada em muito pouco tempo. Naturalmente, nós devemos nos sofrer, nos angustiar, ter ansiedade. Não há problema algum. Não é? Agora, essa ansiedade, essa angústia se acirra quando a gente acredita que as redes são espelhos da verdade, quando a gente sabe que são maquiagens do mundo, são semblantes do mundo, não é? Então, não confiem nas redes, não é? Isso é bastante importante. E permita-se não produzir, não é? Não há problema nenhum. A gente passa a vida nesse mundo que gira em torno do trabalho, entendendo que nossa existência só é reconhecida a partir da produção. E, de repente, há um certo tempo, há alguns que têm tempo, há muitos que não, né? Porque a rotina doméstica toma todo o tempo. Mas, ainda assim, tem todo esse elemento. Rotina doméstica não é produção, não é? Essa é um elemento, é uma máxima do machismo, né? A cultura das coisas domésticas, ela não é um trabalho, né? Ela é um dever feminino, às vezes agora masculino compartilhado, mas que não tem tanto valor, não é reconhecido socialmente. Então a gente entra em parafuso, né? Inclusive, se dá nomes bonitos para isso, né? Cuidado, amor. Sim, para um exatamente. Trabalho não remunerado e não reconhecido, né? Exatamente. E a gente é tomado por essa sensação subjetiva, né? De que fazer as coisas de casa é não produzir, né? Eu só estou fazendo as coisas de casa, cuidando do filho, dando atenção a ele, a mulher, lavando o banheiro, fazendo comida, não sei o quê. Eu não estou fazendo nada, né? Os homens agora estão entendendo um pouco das próprias expressões dos seus machismos, quando se permitem essa divisão, né? Bom, e por fim, o isolamento e a solidão. Duas palavrinhas em relação ao isolamento e à solidão. Para quem está sozinho em casa, às vezes pode ser ótimo, às vezes pode ser péssimo. Esses dias, uma colega me dizia, nossa, se eu soubesse como era tão bom, e ela nem era muito misantropa, se eu soubesse que era tão bom estar sozinha, eu teria me isolado antes, né? É bem curioso, porque os efeitos da solidão são bastante diferentes em cada um, e, claro, estão conjugados com a estrutura fantasmática de cada sujeito, né? Agora, tem gente que tem sentido na solidão um abismo terrível. E quando é assim, não é? Tem algumas coisas importantes. A primeira delas, eu acho que é importante, é fazer a travessia da própria solidão, não é? Efetivamente, nós somos sós, embora nós busquemos amparo no outro. A solidão é um bom processo para a gente poder desalienar-se, separar-se um pouco do outro para enfrentar os nossos próprios fantasmas internos. Pode ser uma experiência de profunda maturidade, embora bastante difícil. Para aqueles que não suportam, porque isso produz angústia, para aqueles que não suportam a angústia que esse instante traz, resta, é claro, todos os artifícios da procura do outro. E pode ser, eventualmente, nas redes e, eventualmente, pode ser na quebra do isolamento, porque, às vezes, o risco de uma angústia exacerbada é maior do que a presença de alguém que visite, embora esteja contaminado, né?
Além disso, a gente está aqui falando para alguns psicólogos, suportem sempre a possibilidade de doar um pouco da escuta, doar um pouco, não é, dos ouvidos para o outro, porque a gente que é psicólogo sabe que nesses tempos a maior tecnologia é aquilo que existe entre uma parte e outra da cabeça. Esse aparelho rudimentar, auditivo, mas que dá ao outro a possibilidade de elaboração, de contorno do mal-estar que vive. É isso, Doris. Bom, eu gastei um pouquinho mais de tempo, mas Tá é ótimo, uma visão Marcela, tá ótimo. muito extensa. Não, eu sei, você quis trazer vários pontos, achei que ficou ótimo, mas assim, você tentou sintetizar, mas ficou claro, eu acredito que todo mundo conseguiu acompanhar. Então, Marcela, a gente tem 8 minutos até a live cair. Então, eu vou tentar aqui meio que condensar um pouco as perguntas que foram feitas desde o início. Algumas você já meio que respondeu, mas eu vou tentar fazer isso para ver o que você consegue ainda aproveitar desse tempo, tá? Bom, a gente teve muita gente perguntando sobre justamente essas questões da ansiedade e da depressão, como fazer isso, como lidar com isso dentro de casa, considerando que algumas pessoas não podem ter acompanhamento psicológico nesse momento. Por outro lado, outras pessoas perguntaram, e a análise virtual é bom? Porque tem sido uma das saídas, né? Esse acompanhamento online, a gente tem debatido e discutido, inclusive nos nossos conselhos, muito sobre esse assunto. E tem uma outra questão também que foi trazida, que é nesse mundo, né, extremista, que deseja destruição ou autodestruição, né? Que dispositivos criar para iniciar novos afetos e novos regimes de sensibilidade frente a esse quadro atual tão pessimista? Então é isso, Marcelo. Ótimo, duas perguntas excelentes. Vamos partir para a primeira, né? Eu vou tentar respondê-la aqui rapidamente, embora ela daria um outro debate. Bom, eu volto a dizer, né? Talvez esteja estranho quem não esteja oscilando, quem não sofra com nesse instante, com a ansiedade, com a angústia, né? Com essa sensação de desamparo. Veja, de repente o futuro parece muito incerto. De repente as nossas atividades foram todas interrompidas, ou aqueles que permanecem em atividade fazem sapientes do risco, não é? De repente uma parte do mundo desabou. Então a tendência, o que me espanta é quem não mostra a sua divisão nesse processo. Me espanta, por exemplo, a voz do presidente, quando a gente se avizinhando de 10 mil mortes, diz que vai reunir 30 pessoas para fazer churrasco. É essa divisão, essa ausência de divisão, essa ausência de sofrimento, de dor, de angústia, diante de uma situação muito catastrófica que me parece pouco humana. Agora, a ansiedade, a angústia, a tristeza nesse tempo parece demasiadamente humana. Então, primeiro, não precisa se angustiar com a própria angústia. Não precisa se angustiar com a própria ansiedade, com o próprio medo expectante do futuro. Porque todo mundo que tem um pouco de sanidade preservada, inevitavelmente sofre com essa oscilação. Claro, quando a angústia toma a pauta, quando a ansiedade é grande demais, tem gente lançando mão de alguns subterfúgios. A gente sabe, né, que uma das tentativas de lidar com o mal-estar é fugindo dele. Então tem muita gente, por exemplo, apelando para as drogas lícitas e ilícitas, e às vezes fazendo um uso excessivo delas. Isso pode, claro, descambar no pior, porque muitas vezes a gente não sabe qual é o limite dos usos. Às vezes eles podem se tornar compulsivos. O que eu sugiro? Não é? Psicanalista é péssimo, é muito melhor para fazer diagnóstico do que para dar prognósticos. Mas o que eu sugiro? Quando tiver grande demais, faça contato, busque conexões, não é? Essas conexões elas podem ser por meio de análises virtuais. Claro, análises virtuais ainda que existam muitas gratuitas sendo oferecidas por aí durante esse tempo, que é um tempo de crise e emergência,
precisa de um suporte de internet bom, e nem todo mundo tem, não é? Mas tente encontrar uma forma de se conectar, primeiro com o outro, para poder trocar, para poder dialogar, para poder compartilhar, e claro, tente se conectar também com um pouquinho de arte, não é? Colocar o corpo em movimento, uma forma de meditação, uma dança, uma boa música. Essa é uma fuga da realidade, mas é uma fuga um pouco mais sublime. Dá um conforto temporário? Pode ser que seja só temporário, mas esse é o tempo apenas dos confortos temporários. Segunda questão, que é bem pertinente, não é? Como a gente desarmar essa bomba de ressentimento e ódio que parece que ocupou o mundo, mas que é muito particularmente evidente aqui no país? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Eu acho que se nós soubéssemos as formas de desarmar, nós a teríamos já realizado. Esse é um enfrentamento político difícil de fazer, porque o que me parece é que nós estamos no caminho de tornar essa bomba armada ainda mais explosiva, não é? Nós temos no Brasil uma suspensão do processo democrático, nós temos no Brasil a vigência de uma ordem necropolítica evidente. Eu dizia há pouco, a reforma da Previdência no Brasil encontrou no coronavírus a forma mais rápida de se consumar. Não é negligência, não é idiotia que leva o presidente a negar a realidade. É um processo político em marcha, não é? Deixar a população morrer, ou melhor, fazê-la morrer, parece ser a estratégia necropolítica do nosso tempo. Veja, Adorno, quando avalia a personalidade fascista, vai dizer da extrema dificuldade que há em desarmá-la, porque a negação da realidade implica a construção de um mundo delirante, onde o que vale é a verdade construída no interior daquele grupo. E essa verdade é impassível ao diálogo, à argumentação lógica, ao exercício da inteligibilidade e da razão. Então, estamos num processo muito difícil. Pensando na lógica do mundo, só para a gente poder pensar um pouquinho mais nessa pergunta, sobre o que nos espera no futuro pós-pandemia, eu ainda continuo sendo bastante pessimista. Acho que, diferente daqueles que pensam no mundo poliana, a nossa tendência é ter o agravamento dos processos individuais, do retraimento das nossas fronteiras e da explosão célere e ainda mais louca do consumo. O que nos resta é fazer um percurso particular de atravessamento das nossas solidões e, claro, estabelecer um pouco de libido faz bem para temperar a pulsão de morte, não é? Então, um vínculo erótico, o exercício do amor, e nós que somos psicólogos amamos ofertando a escuta, fazendo a palavra surgir, não é? Pode ser, nesse instante, absolutamente salutar. Ok, então, Marcelo, você quer falar mais alguma coisa? Nosso tempo realmente aqui tá... Não vai dar tempo, vai cair, já são 20 horas. Marcelo, então eu vou finalizar te agradecendo novamente pela sua disposição. A gente viu que tem muitas pessoas assim pré-UFRB, né, do seu percurso pré-UFRB que vieram te ver aqui de Minas Gerais. Muito obrigada a esse pessoal que quis acompanhar. Muito obrigada a todos que estão acompanhando agora, que nós temos também muitas pessoas, né, do CCS aqui. E, gente, eu quero lembrar também que na próxima segunda-feira nós temos outra live, que é com o Manuel Neto, que está aqui nessa live, inclusive, assistindo, agradecendo e fez perguntas. Ele vai falar nessa segunda-feira, às 19 horas, sobre gestão em rede de cuidado, reflexões e possibilidades de atuação de frente à